Olá a todos novamente. No último vídeo falei que nós começaríamos por determinantes, mas eu cometi um erro, esqueci de falar de matriz inversa. Então começamos o vídeo aí com matriz inversa, né? Então, seja uma matriz A n por n, ou seja, A é uma matriz quadrada, nós definimos a matriz A elevado a menos 1, n por n também como matriz inversa de A. De modo que, né, A vezes a sua inversa dá a matriz identidade. Ok? Vamos dar um exemplo aí? Então, seja essa matriz 3 por 3, 1, 0, 2, menos 1, 2, 0, 1, 1 e 0. E eu vou multiplicá-la por essa outra matriz 3 por 3. Se nós multiplicarmos essas duas matrizes, teremos como resultado a matriz identidade 3 por 3. Ok? Então, se eu fizer primeira linha, primeira coluna, vai dar 1. Se eu fizer multiplicação, primeira linha, segunda coluna dá 0, primeira linha, terceira coluna dá 0, segunda linha, primeira coluna dá 0, segunda linha, segunda coluna vai dar 1, segunda linha, terceira coluna vai dar 0, e assim sucessivamente. Então, nós dizemos que essa matriz aqui é matriz inversa dessa outra aqui. Tá bom? É bom deixar bem claro que nem toda matriz quadrada tem uma inversa. Um pouquinho mais para frente aí nós veremos, né, quando que uma matriz tem inversa. Tá bom? E agora sim, vamos lá para determinante. O que é um determinante? Determinante nada mais é do que um número real associado a toda matriz quadrada. Então, só matriz quadrada tem determinante. Tá bom? E nós indicaremos o determinante de uma matriz quadrada por det de A. Ok? Vamos lá? Vamos ver como calcular o determinante. Então, métodos para calcular o determinante. Então, para matriz quadrada de ordem 1. Então, em matrizes de ordem 1, o determinante é igual ao elemento A1. Lembrando, uma matriz quadrada de ordem 1 só tem um elemento. Esse elemento será o determinante, o valor desse elemento será o determinante da matriz. Então, por exemplo, o determinante da matriz 1 por 1, que só tem o elemento 3, é 3. O determinante da matriz que tem o elemento menos 6 de 6 sobre 7 é menos 6 de 6 sobre 7. Um outro jeito de falar determinante da matriz, em vez de escrever a matriz com esse colchetezinho, é fazer esses dois pauzinhos aqui. Então, isso daqui significa determinante da matriz que tem como elemento menos 7. É menos 7. Não confundir isso com o valor absoluto ou módulo, tá bom? Então, normalmente, quando a matriz é de ordem 1, a gente evita, ou se está muito claro no exercício, a gente desse jeito. Você não escreve como escreve dessas duas formas aqui, tá bom? Matriz quadrada de ordem 2. Em matrizes de ordem 2, o cálculo do determinante se dá por meio do produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Galhardo? Olha aqui, ó. O determinante de uma matriz quadrada 2 por 2 é fazer multiplicação dos elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Vamos ver alguns exemplos? Então, aqui, o determinante da matriz quadrada 2 por 2, onde os elementos são 3 menos 2, 5 e 4, é 3 vezes 4 menos 5 vezes menos 2, ou menos 2 vezes 5. 3 vezes 4, 12, menos 2 vezes 5 dá menos 10, menos 10 mais 10. Então, o determinante dessa matriz é 22. Perdão. Olha outro jeito de escrever o determinante aqui. Então, determinante da matriz 2 por 2 de elementos 5, raiz cúbica de 3, raiz cúbica de 9, menos 3 quintos. É 5 vezes menos 3 quintos, menos raiz cúbica de 9 vezes raiz cúbica de 3, ou raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 9. Esse daqui dá menos 3. E aqui, raiz cúbica de 9 vezes raiz cúbica de 3 vai dar raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27 é 3. Então vai ficar menos 3, menos 3, menos 6. Então o determinante dessa matriz, menos 6. Tá ok? Matriz quadrada de ordem 3. Em matrizes de ordem 3, o cálculo do determinante se dá pela regra de Sarros.
russo, né? Dependendo de quem fala. Que é essa formulinha bonitinha aqui. Olha que linda a fórmula. Né? Pequenininha, facinha de guardar essa fórmula. Pô, galera, você está querendo me sacanear, né? Então vamos ver um método prático para tentar resolver o determinante de uma matriz 3x3. Então está aqui a matriz 3x3. Como que eu resolvo como que eu resolvo essa conta linda, maravilhosa que está aí? Então, primeira coisa, né? Eu vou copiar a matriz do jeitinho que ela está aqui. Perdão. E vou copiar as duas primeiras colunas novamente. Então, olha só. Está aqui a matriz. Copiei a primeira coluna novamente. Copiei a segunda coluna novamente. E olha só agora. Vou pegar a primeira diagonal principal aqui. A1, A22, A33. Percebam A11, A22, A33. Olha, estou multiplicando os elementos dessa diagonal. Galera, e esse mais aqui? Bom, é como se eu tivesse um mais aqui na frente, certo? Eu vou pegar esse elemento vezes esse elemento vezes esse elemento. Tá ok? Agora, mais, tá vendo mais aqui? De adição. Né? Vou adicionar com A12 vezes A23 vezes A31 lá. A12 vezes A23 vezes A31. Tá ok? Vamos lá? Mais, olha o mais aqui. Olha a adição aqui de novo. Então, esse mais aqui é de adição, é de operação. Tá bom? A13 vezes A21 vezes A32. Olha lá. A13, A21, A32. Tá ok? Galera, de onde sai esse restante aqui? Opa, vamos lá. Diagonal secundária. Olha lá. Operação menos. Menos A13, A22, A31. A13, A22, A31. Tá vendo? O próximo elemento, subtração. Subtração. A1, A23, A32. A1, A23, A32. Tá ok? E por último, subtração de novo. Subtração de novo. Tá ok? A12, A21, A33. A12, A21, A33. Tá ok? Todo mundo. Então, eu espero que tenham entendido aí como que a gente chega nessa formulinha aqui pela regra de Sapir. Vamos dar uma olhadinha. Propriedades dos determinantes. Então, vamos lá. Primeira propriedade. Se eu tiver linhas ou colunas de zeros, se todos os elementos de uma linha ou de uma coluna, de uma matriz quadrada, forem nulos, então o seu determinante é igual a zero. Olha só que simples, né? Então, tem uma matriz onde tem uma linha inteira de zeros ou uma coluna inteira de zeros, o determinante é zero. Tá ok? Não preciso fazer nenhuma conta. Então, achei uma linha inteira de zeros, uma coluna inteira de zeros, o determinante é zero. Tá ok? Linhas ou colunas iguais. Se os elementos correspondentes de duas linhas ou duas colunas de uma matriz quadrada forem iguais, os elementos correspondentes forem iguais, então o determinante dessa matriz será zero. Olha só. A primeira linha com a terceira linha, nós temos os elementos correspondentes exatamente iguais, portanto o determinante é zero. E aqui, Galhardo, olha, a primeira coluna com a terceira coluna. Os elementos, os 4 elementos aqui, são exatamente os mesmos. Portanto, o determinante é zero. Tá ok? Linhas ou colunas proporcionais. Então, se duas linhas ou colunas de uma matriz quadrada forem proporcionais, então o seu determinante também será zero. Então, olha só. Galhardo, e agora aqui, né? Que confusão aqui. Olha só, se eu pegar a primeira coluna com a terceira coluna,
1 vezes meio, meio. 7 vezes meio, 7 meios. E 2 vezes meio, 1. Então, existe uma constante de proporcionalidade aqui. Então, a primeira coluna e a terceira coluna são proporcionais. Portanto, o determinante aqui é 0. Leonardo, e aqui? Né? Vamos dar uma olhada. Olha aqui. Essa linha, se eu multiplicar ela por 3, 2 vezes 3, 6. 3 vezes raiz sétima de 2, 3 raiz sétima de 2. 3 vezes 7, 21. E 3 vezes 13, 39. Então, essas duas linhas, existe um número que se eu multiplicar essa linha inteira, dá a de cima. Então, eu tenho duas linhas proporcionais, o determinante é 0. Ok? Multiplicação de uma linha ou coluna por uma constante. Então, multiplicação de uma linha ou coluna por uma constante. O que acontece? Se todos os elementos de uma linha ou uma coluna de uma matriz quadrada são multiplicados por uma constante alfa, então o determinante também será multiplicado por alfa. Vamos lá? Então, eu tenho aqui uma matriz cujo determinante é 3. E eu vou multiplicar essa linha aqui por 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes menos 1, menos 3. Percebam que as outras linhas permanecem exatamente iguais. Se eu calcular o determinante, eu vou saber que o determinante é 9. Eu não multipliquei a linha por 3, então o determinante aqui eu multipliquei por 3 também. Outro exemplo, né? O que eu fiz aqui? Eu multipliquei a terceira linha por 4. Desculpa, a terceira coluna por 4. Menos 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. Percebam que as outras colunas eu não mudei. Tá ok? Então, o que aconteceu? O determinante dessa era 3. 3 vezes 4, 12. Tá ok? Multiplicação da matriz por uma constante. Vou multiplicar a matriz toda agora, não só a linha ou a coluna. Se uma matriz quadrada de ordem n é multiplicada por uma constante alfa, então o determinante será multiplicado por alfa elevado a n. Então eu tenho uma matriz 3 por 3, o determinante dela é 3. Eu multipliquei todo mundo por 2. Olha lá. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Galera, então vamos multiplicar isso daqui por 2? Não. Eu não multipliquei cada uma das linhas por 2? Então vou multiplicar isso daqui por 8, que é 2 ao cubo. Então 3 vezes 8, 24. Tá ok? Agora eu multipliquei cada elemento por 3, olha só. 3 vezes 3 vezes 3, 9, 27. Então vou multiplicar isso daqui por 27, que é 3 ao cubo. Então 27 vezes 3, 81. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Nos encontramos logo mais. Um grande abraço, bons estudos a todos.